Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade à nossa série sobre glosas, sobre as glosas hospitalares, né, com relação às equipes de faturamento. As equipes de faturamento, geralmente, elas são o elo mais importante na relação com uma prestadora, uma operadora de plano de saúde. Ela que é responsável pelo envio das contas médicas, né? Tanto podem ser assistenciais ou os honorários médicos em serem enviados apenas pelo hospital, né? Quando, por exemplo, o corpo clínico é próprio ou não existe uma cooperativa de trabalho médico vinculada ao corpo clínico do hospital. O faturamento geralmente ele recebe, né, os dados via papel ou via sistema, de acordo com as dispensações de farmácia e os lançamentos de honorários médicos, né, a visita hospitalar, a diária. Eles fazem esses lançamentos das taxas e cobranças de materiais e outros serviços, né, as famosas diárias e taxas hospitalares. Nesse contexto, é muito difícil a gente fazer um prognóstico do que eles podem melhorar de processo sem conhecer a realidade do hospital, a tecnologia que ele emprega, ou se, por exemplo, as dispensações são feitas eletronicamente, ou se existe alguma regra específica da enfermagem de lançar as informações. E o pior cenário é sempre o cenário de digitação. O ideal é que tudo isso venha pronto para que eles simplesmente auditem internamente aquelas contas no sistema, calculem o valor a ser cobrado da operadora e enviem esse faturamento. Esse é o cenário ideal, mas a gente sabe que não é a prática de muita gente. E existe também uma série de critérios técnicos, né, que um bom faturista deve observar. Por exemplo, se as cobranças de diárias está compatível com os horários de entrada e saída, se as taxas de sala, principalmente as taxas cirúrgicas, elas estão corretas de acordo com o porte anestésico, a cobrança de taxas de registro, de pronto-socorro, todas essas taxas elas foram lançadas corretamente e isso tem que estar muito claro, né? E um cuidado maior ainda é quando a operadora negocia pacotes de procedimentos, né? O faturamento ele tem que ter um olhar crítico sobre a análise dos pacotes de faturamento, porque é lá que podem vir surpresas desagradáveis. Existe muito padrão, por exemplo, no mercado, por exemplo, de kit cesárea, de kit ortopedia, de kit gastro. Existem uma série de pacotes pré-definidos que as operadoras contratualizam com sua rede credenciada, principalmente com os hospitais. Mas a, os critérios para composição desse pacote, eles muitas vezes não são muito claros, né? E eles não passam por um crivo de uma análise prévia do faturamento. Geralmente é definido um critério comercial, né, para a composição do preço daquele pacote. Eles fazem um levantamento médio dos custos e criam aquela valorização. É o risco porque os pacotes eles podem ser inflacionados por alterações de, de fornecimento de determinados insumos, né? E isso ocorre assim nesses tempos de pandemia com uma velocidade muito grande. Então, a atualização de preços de itens que está definido numa negociação de pacote, ela já é complexa por si só, né? E quanto maior é a inflação, que a gente chama de inflação médica, pior é o cenário. Esse modelo de pagamento que muitas operadoras ainda utilizam, que é o pagamento por serviço, né, por item executado, ele acaba comprometendo muito. Ele é interessante para os hospitais, mas ele compromete a operadora também, se a gente for pensar sempre nos dois cenários. Um fator dificultador disso é que operadoras não entendem de hospitais, mesmo quando elas têm hospitais próprios.
por mais inteligente, por mais que sejam envolvidos médicos, muitas vezes as operadoras elas focam em processos de lucratividade e não em processos de resolutividade. E o hospital, por sua vez, também, ele se preocupa mais com a taxa de internação, né, a ocupação de leitos. Para ele é sempre interessante manter uma ocupação de leitos alta e girar rapidamente esses leitos, né, ter um ciclo de internações rápido para que ele possa gerar mais receita e principalmente com os procedimentos eletivos. Os hospitais filantrópicos eles sofrem muito porque geralmente eles têm certas dificuldades de rotatividade de leitos por causa do atendimento ao SUS, né? Os hospitais particulares geralmente não têm tanto problema nesse sentido porque estabelecem um contrato com os operadores de plano de saúde, mas os filantrópicos eles sofrem muito, né? Porque geralmente uma internação no SUS padrão são 3 dias, independente do tempo de estadia do paciente, né? Naqueles 3 primeiros dias, a IH ela geralmente passa por um processo de regulação, né, por parte da Secretaria Municipal de Saúde ou uma regional de saúde, e isso acaba enfrentando um sério descompasso. Existem estados que têm centrais de regulação de leitos, então torna a operação para esses hospitais filantrópicos muito mais complexas. E uma equipe do SUS dedicada especificamente para o faturamento do SUS por causa das trilhas de auditoria das AIHs. E existe também um problema muito sério que é com relação aos custos dos materiais e medicamentos que o SUS não paga, né? Ele paga um valor fechado, né? Então não importa qual for o consumo de luvas ou materiais, isso foge do controle da operadora, mesmo que ela tenha sistemas para fazer esse batimento da perda entre o medicamento e material dispensado naquela internação com relação a, ao custo efetivo da conta no SUS. Por isso que a maioria dos hospitais filantrópicos quebram, né? Eles literalmente eles vivem no vermelho por causa dessa situação. Eu já trabalhei em hospital filantrópico, eu sei como que é, e a taxa de ocupação do SUS geralmente é preconizada 70%, né, 70, 75%, mas a maioria dos hospitais vive uma realidade de ocupação de 80%, né, 90% pelo SUS. E dependente da cidade que ele está, principalmente nos hospitais do interior, que são pequenos, essa taxa de ocupação costuma ser maior do SUS que em outras situações. E além disso, a complexidade, né? Quanto maior for o hospital e maior for a complexidade dos procedimentos, maiores são os custos. Por exemplo, existem hospitais que fazem campanhas de doação de troco constantemente, né? A gente tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o Hospital da Baleia que tem uma parceria com a Araújo de doar o troco, né? A Raia também tem essas doações. Porque senão eles não conseguem, Mário Pena, eles não conseguem manter uma operação de qualidade e até mesmo pagar a folha sua de serviços e profissionais. É um cenário desolador, né? Você ter o seu custo maior que o valor de uma internação. Então, você geralmente vai prever atendimentos em larga escala e preocupar muito com o giro de internação do SUS. Os hospitais que são autossustentáveis, né, que eles têm um melhor padrão de gestão, eles conseguem se virar bem nessa situação. E isso graças a um faturamento eficiente. O que muita gente não entende é que faturamento ele é quase que a reta final do ciclo de glosas do hospital, né? O faturamento ele envia uma conta médica para a operadora, seja via XML, seja arquivo texto, né? O padrão TISA previsto é XML, mas existem diversos problemas. O primeiro problema é que a maioria das operadoras elas embutem regras de auditoria dentro dos seus portais de autorização, né, e faturamento. Então, o faturista, ao enviar uma conta médica, ele acaba sofrendo
retornos, né, por inconsistências que o sistema apresenta para eles. Então ele tem um retrabalho de reabrir aquela conta, né, hospitalar depois que ela foi fechada, fazer os ajustes que foram apontados pela operadora, e isso acaba desgastando. Então, por exemplo, um hospital que atende 25 operadores de plano de saúde, ele tem um volume de trabalho no faturamento muito grande. E não existe, vamos falar assim, um cenário de ajuste, porque cada operadora é uma condição contratual, cada operadora tem a sua especificidade. Existem operadoras, por exemplo, que são medicina de grupo, outras autogestão e as cooperativas médicas, né? Cada uma tem uma forma de pensar e analisar a sua conta médica, e isso acaba gerando uma série de problemas, um turnover de faturamento muito grande das equipes de faturamento, que elas não dão conta, né? E o gerenciamento dos contratos ele precisa ser feito de uma maneira muito perto do que é a realidade do hospital. O ideal seria, sempre no faturamento, contar com uma equipe de auditoria interna, né, na hora de fechar aquela conta para fazer uma análise, né, de preferência com médico, enfermeiro, especializados em auditoria, para fazer esse batimento das informações antes de enviar para a operadora. Porque aí o enfermeiro e o médico eles vão estar olhando os serviços lançados e verificando eventuais inconsistências, né, antes de você fazer o fechamento de conta. Só que a maioria dos hospitais não tem condições financeiras de manter isso. E isso é um ponto assim que eu acho que é pecado, né? Principalmente com os hospitais que precisam de caixa, principalmente os filantrópicos, para poder gerir seu negócio, né? Para pagar a folha de pagamentos dos seus funcionários. A maioria da situação das santas casas no Brasil ela é caótica, né? Ainda mais com esses tempos de pandemia. Então, os faturamentos eles vêm subindo em uma curva ascendente de glosas, por falta de lançamentos, por falta de inconsistências na conta, né? E isso acaba gerando um volume de glosa superior a 20% de um faturamento. E existe também o problema que a gente sabe que algumas operadoras têm metas de glosa para fazer fluxo de caixa. Não adianta esconder esse cenário, porque ele existe, ele é factível, ele é real. Né? Algumas operadoras fazem fluxo de caixa em cima da conta hospitalar. Elas glosam itens por muito caros ou sem justificativa, falando assim, olha, não concordo com a cobrança desse item. Ou eles glosam a guia toda, ou eles glosam itens. E a gente vai discutir depois, amanhã, sobre a questão do recurso de glosa. E geralmente, né, 90% dos casos, a gente analisa que foi algum erro de processo entre as equipes de enfermagem e equipes médicas com relação aos lançamentos, principalmente farmácia. Né? Farmácia, então, é campeã de erros de lançamento de contas médicas, porque muitas vezes a forma de dispensação eletrônica ela está de um jeito, mas para o sistema de faturamento ela tem que enxergar de outro. Né? Principalmente o uso de soluções, medicamentos fracionados, geralmente a dispensação precisa de ser por unidade ou ml, né? Geralmente se dispensa um frasco para uso, né? Aquele frasco ele é utilizado para N pacientes, né? Principalmente os injetáveis, e esse problema é grave. Né? O fracionamento de itens, de materiais e medicamentos é uma coisa extremamente séria e precisa de ser analisada. Eu nem vou falar da questão do faturamento de OPME, porque geralmente o custo do OPME ele já é pré-definido, né? Um processo de cotação, e existe um anexo de OPME que a operadora libera para os hospitais para fazerem esse lançamento dos valores, para ela ter uma estimativa do valor que ela vai ter de previsibilidade daquela conta médica. Existem operadoras que exigem orçamento prévio antes de liberar um OPME, né? E, por exemplo, procedimentos como vasectomia ou
as famosas lentes de catarata, elas geralmente elas geram um problema muito grande, porque o médico compra, a gente sabe disso, a gente vê médicos comprando aquilo ali por um valor muito baixo, cobram um valor muito alto do beneficiário, e o reembolso da lente geralmente é o padrão da lente nacional, e os médicos oftalmologistas falam que só usam lentes importadas, né? Então, existe uma relação de descompasso, né, entre a visão de custo, né, e o lucro para o médico sai exatamente dessa diferença. O que é uma pena, né, porque a saúde é para ser ampla, universal e restrita, né? Tá na cartilha do SUS, né? Tá na cartilha estabelecida pela ANS. Mas a gente vê isso com muita frequência. O faturamento precisa de ser treinado muito a cada atualização de convênio, a cada crescimento de tabela de valores, principalmente as atualizações de Brasíndice e Simpro, que são problemáticas, né, em termos de custo. Elas precisam ser revistas e apontadas na questão dos pacotes. E a maioria dos funcionários de faturamento, eles se preocupam com o volume faturado por pressão da própria hospital, do que pela qualidade do faturamento. Então precisa de se rever esse conceito com urgência para as equipes de faturamento trabalharem com qualidade e não apenas com a pressão do volume faturado para o hospital, né? Eu sempre falo, né, a melhor forma de você resolver isso é a capacitação da sua equipe. Você tem que fazer capacitação constante. E não adianta fugir desse assunto, desse debate da capacitação, porque a educação é a única forma da gente ter processos corretos. A maioria dos hospitais, geralmente, eles preocupam com pessoas que saibam montar conta médica, né? Contratam faturamentos ou terceirizam faturamento com pessoas que sabem montar uma, uma conta hospitalar, mas esquecem, né, que de submeter essas contas a uma auditoria prévia, né? Uma auditoria da própria instituição para verificar eventuais inconsistências, lançamentos inconsistentes, devoluções de materiais e medicamentos à farmácia. E isso é um problema crônico. E nós precisamos, enquanto, né, serviços de saúde, a gente precisa de tratar isso com muito carinho. Eu conheço hospitais no interior que tem 2 pessoas por faturamento, né? Uma exclusiva pelo SUS, por causa do volume, e outra que atende todos os convênios. Então ela tem que ser uma super especialista em condição contratual. O que, que cobre, o que, que não cobre, né? E a ANS estabelece um rol de cobertura de procedimentos, né? Apesar de estar em discussão lá na ANS a cobertura mínima, né, para alguns contratos, esse problema ele é muito grande e precisa ser analisado com muito carinho, né? Então a dica que eu sempre dou é façam uma boa análise, né? Treinem suas equipes e não deixem esses profissionais sobrecarregados, né? Eles têm que fazer um trabalho de qualidade. Mude a visão sua de gestão de volume para qualidade. Você vai observar que você vai ter um retorno financeiro melhor se você passa a ter um comportamento mais analítico do que um comportamento volumétrico. Volume é importante? É, mas a qualidade e a diminuição de glosas, ela começa dentro de casa, né? E capacitar as equipes, capacitar faturamento, capacitar todos esses processos, ele é vital em qualquer hospital, seja ele filantrópico ou particular, né? No mais, é isso que a gente tem de reflexão hoje. Todos tenham um excelente dia de trabalho, fiquem bem e não passarão.